nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Hoje vamos recitar a primeira página da Surata Baqara, que seja a segunda página do Alcorão Sagrado, os versículos 1 ao 5 desse capítulo, capítulo 2. Baqara, em português, se traduz como a vaca, e por causa de uma história, que a gente vai narrar a história quando chegar a página, esse capítulo se nominou de Baqara, Surata de vaca. Então vamos já começar a segunda surata do Alcorão. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Alif Lam Mim. Al-Huruf al-Muqatta'a. Há 3 letras no alfabeto árabe que são segredos. E o segundo versículo, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Esse é o livro, deixa como sempre eu traduzir, ou ler a tradução do Helmi Nasser que eu prefiro. Esse é o livro, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Nele não há dúvida alguma, é orientação para os piedosos. Essa tradução do Helmi Nasser, mas na verdade esse versículo seria melhor traduzir desse jeito, que não há nenhuma dúvida que é a orientação para os piedosos. Mas o Helmi Nasser, Deus o abençoe, Allah yarhamu, traduziu, nele não há dúvida alguma, é a orientação para os piedosos, porque pelo visto é uma frase só, mas aqui traduziu como 2 frases. E tudo bem, eu vou explicar um pouco sobre esse capítulo. Como vocês sabem, esse capítulo é o maior capítulo do Alcorão Sagrado, que tem 286 versículos, no capítulo 2. E o versículo mais comprido do Alcorão também é um versículo desse capítulo. E começa com esse versículo que não há nenhuma dúvida nesse livro. Sem dúvida, esse livro é um livro revelado para um mensageiro de Deus que seja o Muhammad sallallahu alaihi. Então, esse livro, o Alcorão Sagrado, é o único livro que é sem nenhuma alteração. É um livro sagrado que cada palavra é a palavra de Deus. Vocês sabem que para nós, muçulmanos, faz parte da nossa crença que o Evangelho, Torá, todos os livros sagrados são livros sagrados revelados de Deus o Altíssimo para os seus mensageiros. Mas nem os irmãos cristãos, nem os adeptos dos outras religiões acreditam que essa Bíblia, por exemplo, é o mesmo Evangelho que estava na mão de Jesus. Mas nós, muçulmanos, acreditamos que esse livro é exatamente o livro, o Alcorão, que o Maomé, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, trouxe para nós. Então, não há nenhuma dúvida que esse livro é um livro de Deus, e não há nenhuma dúvida que esse livro é Hudan lil Muttaqin, é a orientação para os piedosos. Então, seja piedoso e abre o Alcorão e leia os versículos do Alcorão Sagrado e faça o que você leu, tenha certeza que você vai ser orientado. Então, essa orientação desse livro é uma orientação para os piedosos. Aproveitando e falando sobre uma narração do profeta que diz: As-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar, as-salat mi'raj kulli mu'min. Então, existe uma dúvida que é como a oração que nós fazemos, 5 orações por dia, pode não permitir eu cometer nenhum pecado.
Porque eu conheço muito muçulmano que faz oração diária, mas comete qualquer pecado, ou comete muitos pecados durante o dia. Então, como a oração nesse dito, ou nesse versículo diz que o Corão Sagrado é uma orientação para quem? Você pode fazer a oração só para não ter nenhuma obrigação e tirar, na verdade, essa obrigação e você faz essa oração diária. Mas, na verdade, você está conectado com Deus durante a sua oração ou não? Você está preparado para ler o Corão Sagrado ou não? Tem alguns pontos morais recitar o Corão. Sem wudu, sem ablução, não toca o Corão. Não coloca o Corão no chão. Pega com respeito, com a ablução e leia com respeito. Então, preste atenção. Um piedoso, quando lê o Corão, vai ter esse benefício de orientação. Porque essa página é uma página pequena, né, a segunda página, por causa dessa decoração que fizeram na primeira e segunda página do Corão Sagrado, então tem só 5 versículos. Por enquanto eu vou explicar um pouco mais as próximas páginas, tem no mínimo 10, né? Mais ou menos, na verdade, esse capítulo. Então, vou explicar nas próximas aulas mais rápido. E agora, versículo 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. O versículo 3, olha como a Minas traduziu. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhes damos por sustento. 3 pontos. Al-Iman, a fé. Alladhina yu'minuna bil-ghaib. O versículo anterior que falou a orientação para piedoso. E agora está explicando quem é piedoso. O piedoso tem 3 sinais de acordo com esse versículo 3 do capítulo 2. Alladhina yu'minuna bil-ghaib. Tem crença, tem a fé em invisível. Muita gente faz essa reclamação. Por que você acredita em Deus? Você consegue ver Deus? Não. Mas eu consigo ter fé numa coisa invisível. Por quê? Porque eu sou piedoso. E o segundo, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Olha, depois da fé, a coisa mais importante que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no versículo 3, a oração. Como foi dito, o dito famoso profético, as-salatu amud-din, a oração é o pilar da religião. Imagina uma tenda da época. Sem tenda, cai. Sem pilar, cai essa tenda. Né? Então, a religião sem pilar, sem a oração, não tem nenhum valor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. E eles, do que lhes damos por sustento, despendem. Fazem caridade do que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Então, Allah, Deus, falou um ponto importantíssimo. O que você tem não é seu, é de Deus, sustento de Deus. Não seja orgulhoso, arrogante e pense nos outros seres humanos, seus irmãos. Faça a sua parte, faça caridade do que Deus te deu. Versículo 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
e que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti, e se convencem da derradeira vida. Como sempre eu falo, única religião que acredita em todos os profetas, os mensageiros, todos os livros sagrados e a religião islâmica. E às vezes falam para a gente, né, no Brasil, nos países ocidentais, que você é muçulmano, você é quem que não acredita em Deus, em Jesus, você que acredita em outro profeta, como se chama profeta? Ou às vezes dizem, como se chama Deus de vocês, Maomé? Então, não, Maomé não é nosso Deus, nem Jesus é nosso Deus, nem Deus de vocês. Deus é o único só. Crença islâmica. E Jesus não é profeta de vocês, é nosso profeta também. E Moisés também, Abraão também. Nós acreditamos em todos os profetas e todos os livros sagrados deles. Então, piedoso, segundo o versículo falou, nesse livro é a orientação para os piedosos, né? E agora, o versículo 3 falou sobre os 3 sinais. A fé no invisível, a oração piedosa é quem que tem fé no invisível. Quem faz oração e quem faz caridade, a doação. E agora, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Outro sinão de piedoso. Quem acredita, quem crê no que foi descido para você, profeta Muhammad, que seja o Corão Sagrado, e tem fé, tem essa crença no que foi descido para quem era antes de ti, antes de você, profeta Muhammad, outros profetas. Então o muçulmano deve acreditar nos outros livros e nas outras profecias. Abre o Corão Sagrado, a primeira, a segunda página. Você encontra esse versículo. Versículo 3 e 4 do capítulo 2. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. E eles se convencem. Eles têm certeza, fé na derradeira vida. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Esses estão em orientação de seu Senhor. E esses são os bem-aventurados. Bem-aventurado quem é piedoso. Quem é piedoso? Piedoso é um fiel. Tem fé. Fé no que é? No invisível. Fé nos livros sagrados dos profetas e do profeta Muhammad sallallahu alaihi como último profeta. E fé na derradeira vida. Infelizmente, nós temos essa fé na derradeira vida. Nós acreditamos que depois da morte vamos para outra vida. Nós acreditamos na vida após a morte. Nós cremos que a morte é uma porta só de passar, uma passagem dessa vida para outra vida. Então somos piedosos. Se não tiver essa fé, não pode falar que eu sou piedoso. Não pode dizer que eu sou um verdadeiro muçulmano. Veja o Corão Sagrado, vários versículos falam sobre a fé. Então, aproveitando e falando sobre um ponto bem importante e bem bonito. Tem muita gente que sabe que vai ter outra vida, mas ainda não tem fé. Então, ele sabe que existe a derradeira vida, a outra vida, mas ainda não tem fé nisso. Tem muita gente que sabe que o invisível existe, mas não acredita, não tem fé. Chefe, tem diferença? Sim. Tem sim.
Quando você sabe que Deus existe, você sabe que depois da morte você vai viver e vai ter um dia do juízo final e Deus vai julgar. Você tem sabedoria, mas não tem fé. E tem uma grande diferença entre a fé e a sabedoria. A posição da fé é o coração. É o coração, mas a posição da sabedoria é a sua mente. Então, eu vou dar um exemplo que o Imam Khomeini deu. Ele diz que imagina uma pessoa que trabalha na sala do velório, ou no cemitério. Imagina você mesmo. Tá? Se você falar para aquela pessoa que lava o defunto do falecido, você pode ficar 1 hora num lugar escuro com 2, 3 pessoas mortas ao seu redor? Eu não consigo. A pessoa também, qualquer pessoa, bem maioria, não consegue fazer isso. A maioria, num lugar sozinho, escuro, não pode ficar com o defunto. 1 minuto, 2 minutos, não consegue ficar. Tem medo. Mas a pessoa que fica na sala do velório e sempre está mexendo e lavando o corpo, preparando o corpo para enterrar, então, ele vai responder, cheio, eu posso ficar a noite inteira. Mas nós não, porque nós sabemos que o corpo, o defunto, não se mexe. Morreu. Não faz nada. E você sabe disso. E eu sei. Nós sabemos, mas não temos fé. Então, você pode ficar? Não. Mas a pessoa, na sala do velório, ele sabe e acredita e tem fé. Tem fé que esse corpo defunto não se mexe. Não consigo fazer nada, então fica a noite inteira com ela. Mas a gente não. Então, você tem dúvida que o morto morreu e não faz nada? Não tem dúvida. Você tem sabedoria, mas ainda você não tem fé. E agora outra pergunta, Sheikh. Como podemos ter fé? Como posso ser um fiel? Eu sei que Deus existe. Eu sei que o dia de juízo final existe. Eu sei que nós viveremos na outra vida, mas eu cometo pecado. Eu sei que se cometer pecado, Deus vai me mandar no inferno, mas cometo pecado. Eu sei que um dia eu serei enterrado no túmulo, mas eu quero construir um palácio para viver nessa vida, mas eu não faço nada para a minha outra vida. Você não sabe que vai deixar seus bens aqui, seu palácio aqui, seu carro no seu modelo 0 ou aqui, e vai viajar para outra vida. Não sabe disso? Mas por que está se esforçando, lutando só para essa vida e esqueceu a derradeira vida? Porque não tem fé ainda. Meu irmão, minha irmã, preste atenção que nós ainda não temos fé em vários assuntos. E agora, Sheikh, como eu posso ter fé? Vamos voltar para o exemplo que o Imam Khomeini deu. O que faz a pessoa que fica na sala do velório, trabalha no cemitério, que tem fé que o defunto não se mexe, que a gente não faz e não tem essa fé, a gente só sabe. Prática.
prática. Você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes no ano para o cemitério e esquece a morte. E esquece que o morto não se mexe, não fez nada, mas ele está junto todo dia. É trabalho dele. Por prática, ele conseguiu alcançar a fé. Então, a prática te ajuda para ter fé. Não pude dizer que eu sou muçulmano, sou religioso, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em profeta Muhammad, eu tenho fé nesse livro sagrado, mas não quero usar hijab, não quero fazer oração, não quero fazer jejum, não quero fazer pagar caridade, homs, zakat. Sem prática, então ainda não tenho fé. Como eu, Sheikh Wahid, como eu posso dizer que eu tenho fé em Deus, tenho fé na derradeira vida, tenho fé nisso, que Deus está me olhando quando eu estou cometendo pecado? Como você pode acreditar nisso e cometer pecado? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para ter uma verdadeira fé nele, no invisível, na derradeira vida, no que foi descido para o profeta Muhammad sallallahu alaihi, no que foi descido para outros profetas, para ser piedoso. Obrigado a todos. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.